a diretora Daniela e estou aqui hoje para contar a vocês. Teremos uma programação com conteúdos complementares aos estudos que vocês já realizavam em casa. Nossa programação estará recheada de jogos, brincadeiras, histórias e aulas super divertidas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma fábula para vocês. Aí vocês vão me perguntar, mas Zazá, o que é uma fábula? Eu vou explicar. Fábulas são pequenas histórias onde os personagens são animais. Só que eles têm características humanas, como bondade, maldade, carinho. E no final de cada fábula vem uma lição de moral, que sempre traz algo pra gente. Hoje eu vou ler uma fábula, ela se chama O Galo que Logrou a Raposa. Quem escreveu ela foi Monteiro Lobato. Vamos lá? Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A raposa desapontada murmurou consigo: "Deixe estar, seu malandro, que eu já te curo." E em voz alta disse: "Amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais. O lobo e o cordeiro, os gaviões e os pintinhos, a onça e o veado, a raposa e as galinhas. Todos os bichos andam agora aos beijos, como namorados. Desça desse puleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor." "Muito bem", exclamou o galo. "Não imagina como tal notícia me alegra? Que beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldade e traições. Vou já descer para abraçar a amiga raposa. Mas, como lá vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los, para que também eles tomem parte na confraternização." Ao ouvir falar em cachorros, Dona Raposa não quis saber de histórias e tratou de pôr-se ao fresco, dizendo: "Infelizmente, amigo Cocoricó, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para outra vez a festa. Sim, até logo." E raspou-se. Moral da história: contra a esperteza, esperteza e meia. E aí, crianças, gostaram da fábula? Quem vocês acharam que foi mais esperto? O galo ou a raposa? Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Verônica. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu sou a professora Andréia. Estamos com muita saudade de vocês. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre saúde e alguns dos sistemas do nosso corpo. Mas o que são esses sistemas? São conjuntos de órgãos que trabalham juntinhos para o bom funcionamento do nosso organismo. Vamos lá? Vamos então. Todo mundo tem falado muito sobre o coronavírus e o quanto isso está afetando a nossa vida. Estamos tendo que ficar em casa por conta dele. Mas você sabia, Andréia, que o coronavírus ataca justamente o sistema respiratório da pessoa? Pois é, professora Verônica, a gente não tem ouvido falar de outra coisa nos últimos tempos, né? E falando em sistema respiratório, você sabe como ele funciona, quais são os seus órgãos? Conheço sim, é o responsável pela nossa respiração. Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho mais desse sistema agora, começando a respirar bem fundo. A gente vai fazer isso aqui e vocês aí em casa. Então vamos lá, vocês vão respirar fundo e vão observar o que acontece aqui no peito enquanto vocês estiverem respirando. Vamos lá? Sentiram algo inflando aí dentro? Como se fosse uma bexiga, né? Se enchendo e se esvaziando? Sentiram, né? Vocês acabam de identificar os pulmões de vocês, né? E é isso aqui que acontece quando a gente está respirando, tá? Os pulmões, eles são o principal órgão do nosso sistema respiratório. Mas por que esse órgão é tão importante? Ele é importante porque ele capta o ar do meio ambiente e traz para o nosso organismo o oxigênio que vai produzir a energia que é necessária para a nossa sobrevivência. E olha o que eu lembrei, Andréia. Os pulmões, eles ficam no peito, protegido pela caixa torácica, pelas costelas, também chamado de tórax. O ar entra através da traqueia. Vamos sentir a sua traqueia? Coloque a mão aqui no seu pescoço, estica assim para trás,
Agora inspira bem forte. Sentiu o ar passando? Ele foi até o seu pulmão. E agora a gente vai falar um pouquinho da qualidade desse ar que a gente respira, né? As plantas e as árvores são responsáveis por isso. Por que isso acontece? Porque elas filtram e produzem o oxigênio que o nosso corpo precisa. Olha só que interessante. Então quer dizer que quanto mais áreas verdes a gente tiver na nossa rua, no nosso bairro, estado, país, no nosso planeta, melhor é a qualidade do ar que a gente respira. E olha só que interessante, professora Verônica, aqui na nossa cidade, em São José do Rio Preto, nós temos áreas verdinhas e preservadas, como a Cidade das Crianças, a Represa Municipal, a Unesp, o Ibilce e o Zoológico. São lugares interessantes para vocês visitarem quando tudo isso passar e a gente poder sair de casa com mais tranquilidade. É verdade. Mas uma pergunta agora. Se você disse que nós captamos o ar do ambiente e transformamos em oxigênio para o nosso corpo, como ele é distribuído? É uma boa pergunta. O pulmão capta o oxigênio, mas quem distribui para o restante do corpo é o sangue. O sangue funciona como se fosse uma rua transportando as coisas dentro da gente. Mas eu acho que agora a gente não está mais falando do sistema respiratório, né? Professora Verônica, você pode explicar pra gente que sistema é esse? Agora nós estamos falando do sistema cardiovascular. O principal órgão dele é o coração. Vamos encontrar o de vocês aí em casa? Mão no peito, um pouquinho mais para a esquerda. Agora sente pulsar. Sentiu? Agora eu vou propor um desafio para vocês. Levanta do sofá e eu quero 10 pulinhos. Eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora para. Põe a mão no coração de novo. Ele acelerou, não acelerou? Porque você colocou ele para trabalhar. E uma coisa para você fazer depois dessa aula. Vá a um familiar, coloque o seu ouvido no coração dele e escute ele batendo. É muito interessante a gente poder sentir alguns dos nossos órgãos, né? E falando em coração, ele é responsável por distribuir o sangue para o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. E professora, ele faz isso com uma grande pressão. Nossa, Andréia, então nosso coração é uma bomba. Mas não aquela que explode. Bomba que bombeia o líquido, no caso, o nosso sangue. Bom, então vamos sentir agora esse bombeamento. Pegue aí 2 dedinhos, lembra da traqueia? Coloque no seu pescoço. Sentiu pulsando? É a artéria carótida. Ela é responsável por levar oxigênio e nutrientes para o seu cérebro. Olha só que interessante isso, né? E agora, falando em coração, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Como a gente pode fazer para manter o nosso coração sadio? Vocês conseguem me responder isso? Tem gente que acertou. Praticando exercícios físicos. Pode ser uma caminhada, uma partida de futebol ou qualquer outro esporte, brincadeiras que movimentem o corpo. Fazendo essas atividades com frequência, a gente vai poder manter o nosso coração cheinho de saúde, porque ele vai trabalhar muito melhor. Então nós sabemos que o oxigênio é distribuído pelo sistema respiratório. O nosso corpo precisa de oxigênio e de nutrientes. Quem é responsável pelo nutriente? É verdade, professora. Agora a gente precisa conhecer outros sistemas e quem vai falar sobre eles para vocês são 2 professores. Olá, pessoal! Oi, todo mundo! Eu sou a professora Luciana. E eu sou o professor Luiz. Nós vamos continuar falando a respeito dos sistemas. E agora nós vamos falar sobre esse sistema que trabalha a questão dos nutrientes. Você sabe qual é o nome dele, professora Luciana? É o sistema digestório. Isso, esse sistema é aquele que digere os alimentos. Ele começa a partir da nossa boca, através da mastigação. O que acontece é que nossos dentes, eles trituram o alimento e ele se mistura com a saliva, formando o bolo digestivo. Depois esse bolo, ao ser engolido, desce pelo nosso esôfago até chegar no nosso estômago.
E uma coisa muito interessante sobre mastigação é que as pessoas costumam mastigar pouco. Mas você sabia que é o ideal que a gente mastigue cerca de 30 vezes antes de engolir? É verdade, professor Luiz. E agora eu vou deixar um desafio para vocês, crianças. Quando vocês forem comer alguma coisa, prestem atenção. Quantas vezes vocês andam mastigando antes de engolir? Porque quanto mais a gente mastiga, mais fácil fica para o nosso estômago digerir esse alimento. Verdade. Isso acontece porque o nosso estômago produz um ácido que vai digerir todo aquele alimento. Depois ele vai até os nossos intestinos, o delgado e o grosso, e ali ocorre a absorção dos nutrientes. Aí aquilo que o corpo precisa vai ser absorvido e aquilo que ele não precisar vai ser eliminado na forma de fezes ou cocô. Sim, e existem 3 outros órgãos muito importantes nesse processo de digestão. Eu vou mostrar para vocês. É o fígado, que aparece em verde. Também temos o pâncreas, que aparece ali em rosa. E lá no fundinho nós temos a vesícula biliar, que é muito importante nesse processo que a gente faz de digestão. Sim, todos eles trabalham juntos para garantir toda a absorção dos nutrientes. Lembrando que eles são as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos e os lipídios. E sabe como a gente consegue eles? Através de uma boa alimentação. Para isso, nós devemos sempre comer alimentos naturais como verduras, frutas, legumes, carnes, grãos como o feijão e o arroz e sempre ter refeições equilibradas e coloridas no nosso café da manhã, almoço e jantar. E olha que bacana, esses nutrientes que a gente consegue comendo essas comidas saudáveis, junto com o oxigênio do ar que a gente respira, são transportados para as células do nosso corpo e se transforma em energia. Olha que bacana, professor! E essa energia deixa a gente disposto para correr, brincar, pular, estudar, se divertir. Nossa, que bacana, mas o que são mesmo células? Célula é a menor parte do corpo humano. Todas as partes do nosso corpo são formadas por milhões de células, como se fossem pequenos pedacinhos de um grande quebra-cabeça. Ah, lembrei. E sabe de outra coisa? A energia que o corpo produz, ela acaba liberando alguns resíduos e eles são transportados, sabe por onde? Por onde? Pelo nosso sangue. O sistema cardiovascular ajuda o nosso corpo a transportar todo o lixo celular para os nossos rins. Que bacana! E agora que você falou em rim, os rins fazem parte de um outro sistema do nosso corpo, que é o sistema excretor. E ele tem esse nome porque ele excreta, sabe? Ele joga fora aquilo que o nosso corpo não está mais usando, aqueles resíduos. Então os nossos rins filtram esses resíduos e esses resíduos se juntam com o excesso de água que tem no nosso corpo, formando a urina. E essa urina é armazenada na nossa bexiga, outro órgão do nosso sistema excretor. E quando a gente fica muito apertado para fazer xixi, a gente elimina tudo isso. Olha como é fascinante como todos eles trabalham juntos para o nosso corpo funcionar. Por isso, é extremamente fundamental manter os nossos órgãos fortes e saudáveis. Para isso, crianças, eu e a professora Luciana daremos algumas dicas para vocês. A primeira é: preserve o meio ambiente, porque assim você garantirá oxigênio saudável para os seus pulmões e para praticar atividades físicas. Sim, e atividades físicas também ajudam a fortalecer o nosso sistema cardiovascular, que vocês já viram hoje. Nosso coração precisa ficar bastante forte. E quando a gente come comida saudável, legumes, verduras e frutas, o nosso intestino vai absorver esses nutrientes e a gente vai ficar bem fortão. Para completar, beba bastante água. Assim, os seus rins vão funcionar muito melhor. Perfeito, professora. Mais alguma pergunta? Olha, professor, eu fiquei pensando aqui. Os nossos rins são responsáveis por liberar os resíduos que o nosso corpo não precisa mais. O lixinho, né, do nosso corpo. Eu produzo tanto lixo lá na minha casa que a gente chama de resíduos. Os resíduos que a gente joga fora. Para onde será que eles vão? Quem será que elimina esses resíduos? Verdade, professora Lu. Então vamos nós dois, juntos das crianças lá de casa, pesquisar sobre isso e no próximo encontro a gente conversa? Ótima ideia! Vamos? Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Viviane.
Hoje eu vim trazer a vocês uma brincadeira super simples, mas super legal de fazer em casa mesmo, tá? Para que vocês possam fazer essa brincadeira, vocês vão precisar de coisas simples que vocês encontram na casa de vocês. Vocês vão precisar de recipientes de tamanhos diferentes. Não precisam ser só 3 recipientes, como eu tenho aqui na minha bancada. Vocês podem ter mais recipientes na casa de vocês e brincar quantas vezes vocês quiserem. Recipiente não é só o balde. Vocês podem utilizar o escorredor de arroz da mãe de vocês. Vocês podem utilizar qualquer potinho de plástico que ela tenha em casa. Não fiquem preocupados. Usem qualquer coisa que vocês encontrarem na casa de vocês, tá? A professora tem aqui 3 recipientes de tamanhos diferentes. Um grande, um médio e um pequeno. O grande, ele tem um diâmetro maior. Por isso, ele vai valer menos pontos. Por que ele vai valer menos pontos? Porque ele é muito mais fácil de acertar. Então, aqui a professora colocou que ele vale 30 pontos. O médio tem um diâmetro mediano, então ele tem que valer uma quantidade maior de pontos. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais difícil de acertar. E o último recipiente que eu tenho aqui, ele tem um diâmetro menorzinho, então a bola é muito mais difícil de acertar dentro dele, por isso ele vale 100 pontos. Para que a gente possa fazer o jogo, nós precisamos de bolas. Para que fique mais fácil para vocês, eu escolhi trazer uma bola feita de meias. Meia, qualquer meia que você tenha na sua casa. Pode ser a meia velhinha, furada, da sua mãe, da sua avó, tanto faz, pode ser qualquer uma, tá? Se vocês tiverem também aquelas bolinhas de plástico do irmão, se vocês tiverem aquelas bolinhas de máquina na casa de vocês, qualquer bolinha serve, tá bom? Vamos lá aprender então como que nós vamos fazer a bola de meia. Vocês vão juntar a meia de forma que fique calcanhar com calcanhar. A ponta da meia vai ficar para você, virada para você, e você vai começar a enrolar a meia até que ela vire um canudinho. Nós queremos que ela fique bem apertadinha agora, para que a gente possa virar depois. Enrolando para ficar o canudinho, agora você vai virar a meia, a parte aberta você vai envolver o restante da meia, para que ela possa ficar uma bolinha perfeita, de forma que você consiga jogar bem, tá? Pronto, nós já temos a nossa bola. Agora é só vocês mirarem nos alvos e acertarem. Mas é só disso que eu preciso? Não. Vocês não podem se esquecer que vocês precisam de uma folha de papel, um lápis ou uma caneta. Para que serve? Para vocês anotarem a quantidade de pontos durante as jogadas. Não se esqueçam também de chamar toda a família de vocês. Afinal de contas, vocês vão precisar de alguém para jogar junto com vocês, não é mesmo? Vamos lá. Para a tabela, no papel que vocês vão precisar para anotar, vocês vão dividir em colunas. A primeira coluna, vocês vão colocar o nome dos jogadores. Quem é que está jogando com vocês? Chama a família e coloca o nome de todo mundo aqui. Na segunda coluna é a quantidade de acertos. O que isso quer dizer? Cada jogada que vocês fizerem, vocês vão anotar quantas vezes vocês acertarem cada alvo. Como cada alvo tem a quantidade de pontos diferente, vocês vão prestar atenção. Acertou a bolinha, já anoto a quantidade de pontos que eu fiz. Em seguida, nós vamos fazer a continha para saber quantos pontos nós fizemos. Então, eu acertei 2 vezes no alvo de 30 pontos, eu faço 2 vezes 30, que é igual a 60. Eu joguei novamente e eu acertei apenas uma vez no alvo que vale 100 pontos. Então, eu vou fazer 1 vezes 100, que é igual a 100. Mas, professora, e agora? O que eu faço? Eu tenho que somar a quantidade de pontos que eu fiz para saber, no final das contas, quanto que é o total. Então, eu vou somar os 60 pontos que eu fiz na minha primeira jogada com os 100 pontos que eu fiz na minha segunda jogada, e eu terei 160 pontos. Agora, é só vocês se divertirem e brincar a valer na casa de vocês. Não se esqueçam que para esse jogo nós temos apenas um ganhador. Então somem todos os pontos e comemorem quem vai ser o vencedor. Agora é com vocês! E aí, eu adorei a nossa programação de hoje. E vocês? Espero que tenham gostado também. Beijos e até a próxima semana!
Música